Um filho perguntou para um pai, antes de se casar: pai, me dê 3 conselhos para que a minha vida de pai de família seja uma vida feliz. Então o pai disse: abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. E eu peço aos irmãos para fazerem a mesma coisa. Ele disse: abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, e os versos 5, 6 e 7 foram os conselhos deste pai para o seu filho que estaria formando a sua família. Provérbios capítulo 3, versos 5, 6 e 7. Assim diz a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Foram esses 3 versículos que aquele pai deu ao seu filho como base para um casamento feliz e uma vida familiar abençoada. E esses 3 conselhos servem para cada um de nós, casados, solteiros, jovens, adultos, crianças, não importa. Isto aqui é base sobre a qual nós podemos construir a nossa vida. O primeiro é o do verso número 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar em Deus é a base para uma vida verdadeiramente feliz e realizada. E confiança é algo que vem de dentro do coração. Você confiaria o seu filho ou a sua filha a uma pessoa que não conhece para que tomasse conta dos seus filhos? Jamais. Pelos cuidados que você tem para com a sua prole. Você deixaria um estranho tomar conta da sua casa na sua ausência? Jamais. Para tomar conta da sua casa, você precisa de alguém em quem confie. Para tomar conta dos seus filhos, você precisa de alguém em quem confie. Se você confiar em Deus de todo o seu coração e fizer de Jesus Cristo a base sobre a qual você vai construir todas as suas decisões, então o seu coração estará tranquilo. Como foi com aquela menina que num trem que corria muito e que tinha muitas curvas pelo meio do caminho, essa menina andava de um vagão para o outro, quase que sem se segurar. E alguém disse assim: menina, você não tem medo de cair e se machucar? Ela disse: não, meu pai é um maquinista, e eu o conheço perfeitamente e sei a maneira dele dirigir este trem. O crente que confia pode atravessar lutas, atravessar dificuldades, e elas não são raras, pelo contrário, são constantes. Quando superamos um desemprego, chega a enfermidade. Quando superamos uma enfermidade, chega uma desavença familiar. Quando termina a desavença familiar, temos um problema patrimonial. Quando acaba o problema patrimonial,
temos um problema de decisões a tomar, e a vida é assim, uma sucessão de aflições. Mas Jesus Cristo disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Confiar é isto. Não é como aquele rapaz que chegou na pizzaria e o primeiro homem de pé lá, ele pegou e deu a chave do carro para que ele carregasse, e era um ladrão. Levou embora o carro. Não se averigou de ver de fato quem era a pessoa para quem ele estava entregando o carro. Nós devemos também ter certeza de que o Deus verdadeiro, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. E entendo esta certeza, fundamentados na Bíblia, nós podemos entregar a nossa vida, o nosso futuro, as nossas decisões nas mãos dele, porque ele tem cuidado de nós. O versículo continua dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, nós confiamos contra a própria natureza. Vejamos o caso de Abraão, um homem idoso. Vejamos o caso de sua esposa, Sara, uma mulher idosa, com idade para ser uma bisavó ou uma tetravó. No entanto, Deus prometeu dizendo: vocês serão pais. E no caso de Abraão, a sua confiança foi tão extensa que ele teve vitalidade e a sua esposa remoçou. E eles tiveram a felicidade de ter um Isaque que veio contra a própria natureza. Porque não é típico e nem normal uma senhora de 90 anos gerar uma criança, ou conceber uma criança. E no caso de Abraão, aos seus 100 anos, ser o pai. Mas Deus faz isto, e quando confiamos no Senhor, podemos ser os últimos da fila, podemos ser o último nome registrado, podemos ser a última vaga na inscrição, podemos tomar o último remédio da prateleira. Mas a confiança em Deus faz com que aquilo que é tão pequenino se transforme em algo volumoso e suficiente para suprir a necessidade daquele momento. Ou como diziam os antigos missionários: somos imortais enquanto não cumprirmos a missão que Deus nos confiou. Pode até cair do avião, mas sobrevive. Porque quando Deus ainda tem um propósito e um plano para a nossa vida, nada poderá deter a nossa caminhada, o nosso avanço, o nosso progresso e a nossa bênção. Por isso, ainda que a nossa razão vá contra a nossa expectativa e a nossa esperança, devemos confiar em Deus. Ô meu filho, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe, obrigado. E essa confiança que temos em Deus faz com que nós não nos estribemos no nosso próprio entendimento. O estribo, quem já andou a cavalo sabe o que é o estribo. É onde você enfia o pé para subir no cavalo. Eu, como todo homem de meia idade que aprendeu a dirigir há muito tempo, tive um Fusca. E o Fusca tem um estribo para você colocar o pé e entrar no carro.
O estribo é onde você se apoia. Por isso, você que confia em Deus, não faça do seu entendimento o estribo. Não se firme no seu entendimento, porque esse estribo cai. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Esse foi o primeiro conselho que o pai deu para o seu filho que ia formar a sua família. O segundo está no versículo número 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando eu era pequeno, lá na Avenida Heitor Penteado, na Vila Anglo-Brasileira, Vila Madalena, havia uma imobiliária chamada Veredas. Não sei se existe ainda, mas em 1970, 69, ela existia, vendeu muita casa. E eu não fazia ideia do que era veredas. Vereda é caminho. Vereda é estrada. Contava a minha mãe, quando foi habitar ali, na região da Heitor Penteado, em 1950, que a Avenida Heitor Penteado era uma trilha no meio do mato. E naquela trilha, ali do lado, eles construíram alguns barracos, e minha mãe e a sua família moraram naqueles barracos. Aquilo era uma vereda. Vereda é caminho. Às vezes é um caminho bem pequenininho, às vezes é sinuoso, muitas curvas, e às vezes é uma grande avenida. A nossa vida é assim também, cheia de caminhos. Às vezes o caminho é reto, vamos em um passo só, avançamos bastante. Outras tantas é um caminho sinuoso, no meio da montanha. Quem já foi ao Pico do Jaraguá, sabe que para chegar até o pico, passam-se 5 quilômetros de curvas e mais curvas, com aquela beleza natural daquele nosso parque estadual. Mas é perigoso, porque se alguém desembestado vem lá de cima, e nós não estamos vendo no lado da curva, pode nos pegar em cheio, como acontecia na antiga estrada, rodovia da morte, na BR-116 de São Paulo até Curitiba. Agora está tudo duplicado, com pontes e túneis, mas ali morreram muitas pessoas. O texto diz: reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Não há espaço para alguém que queira construir uma vida verdadeiramente feliz, de departamentalizar a sua vida em caixas. Por exemplo, hoje eu estou na caixa do culto, falo de Deus, falo da Bíblia, canto louvores, cumprimento, dou graça e paz. Mas no outro dia eu estou na caixa do divertimento mundano. Então eu encho a cara, vou nas baladas, canto as músicas de adultério e de fornicação que animam o mundo, que não são convenientes aqui, mas lá no mundo é natural, e eu tenho a minha caixa de divertimentos. Então eu abro a outra caixa, a caixa da academia. Lá vou eu fazer os meus exercícios, vou eu com a minha turma. Se eu precisar cobiçar, eu cobiço também, porque a minha vida é cheia de caminhos. Só que aqueles que fazem isto perderam o caminho da felicidade, porque o caminho do verdadeiro cristianismo não está em caixas, e nem em várias vielas e em várias estradas, mas em um só caminho. É o que o Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 14, verso 6. Eu sou a vereda, eu sou a estrada,
eu sou o caminho. Aquele pai disse ao filho: filho, você vai ter muitas atividades na sua vida, mas se você não fizer a escolha das suas atividades fundamentado no que Deus quer de você, você vai se perder. Você tem que reconhecer Deus na sua diversão. Se a sua diversão é incompatível com a palavra de Deus, abandone essa diversão. Você tem que reconhecer Deus na sua academia. Se o seu propósito não é de saúde, mas é de vaidade, abandone isto. Porque o crente não vive de vaidades, vive de saúde. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Se a sua vida virtual vê e contempla coisas incompatíveis com a fé, mude a sua rede virtual. Se a sua conversa caseira não é uma conversa caseira que edifica, mude a sua conversa caseira. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Quando você for ao shopping ou ao comércio, lembre: não devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão, reconhecendo Deus na sua vida financeira. Quando você estiver passeando, lembre-se, o seu passeio também é para a glória de Deus. Lembro-me de um advogado que entrou no carro de um táxi, e o taxista perguntou: para onde o senhor vai? Vou para tal lugar. Então só um minutinho. O taxista abaixou a cabeça por 15 segundos e acionou e saiu. E o advogado falou: o que o senhor fez? Disse assim: eu entreguei a nossa viagem nas mãos de Deus, que é o meu condutor. Ele disse: mas o senhor faz isso sempre? Faço, porque eu reconheço-o em todos os meus caminhos, para que Ele endireite as minhas veredas. E isso já funcionou? O senhor nem imagina quanto funcionou. Em determinada avenida eu estava indo muito bem, mas eu me perturbei naquela avenida e tive um desejo intenso de sair pelo lado direito e cortar caminho por um outro lado. 15 segundos depois que eu saí, um tiroteio no quarteirão onde estaríamos aconteceu, e quem estava de carro tomou tiros, e eu fui libertado. Portanto, por isso eu entrego a condução do meu carro ao Senhor Jesus Cristo. Esse advogado se converteu, porque este homem soube conduzir a sua vida não em caixas. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Conversava ontem com o meu sobrinho, um crente no Senhor Jesus, quem sabe ainda vai ser um reverendo presbiteriano, e a sua união de adolescentes, de quando em quando se reúne numa quadra para chutar bola, para jogar futebol. Mas estavam faltando jogadores, eles convidaram adolescentes de uma outra igreja para jogar. E esta outra igreja chegou e foi uma tragédia. Xingamentos, chutes, caneladas, brigas, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então o meu sobrinho e os líderes lá disseram: mas escuta, vocês vieram aqui para fazer o quê? Nós viemos aqui mesmo para provocar, nós estamos aqui, é o nosso jeito de ser. E eles disseram: então nós somos incompatíveis com vocês, porque o nosso jeito de ser é cristão. Ah, mas nós somos cristãos. Eu estou vendo como são. O crente deve ser crente até no meio do campo, até no jogo, até no ônibus, até nas cortadas que os carros dão, quando nós estamos no meio da rodovia, no meio da estrada. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E às vezes, ao reconhecer, nós percebemos que erramos, que pecamos.
não gastamos o dinheiro da forma correta, não tratamos a família do jeito que devia ser tratada, não nos relacionamos com respeito com as pessoas, não tratamos bem do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então, se eu o reconheço, eu digo: Senhor, perdoa o meu pecado, restaura a minha vida, transforma o meu coração. Foi o que o salmista disse de forma categórica: sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração, prova-me, ó Pai, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Terceiro conselho que o pai deu para o seu filho, verso 7: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando a gente cresce, parece que nós conhecemos mais do que toda a humanidade junta ao longo de toda a história. Adolescente é cheio destas coisas. Ele sabe mais que o pai, sabe mais que a mãe. O crente sabe mais que o pastor, sabe mais que o seu professor, sabe mais que o mundo. Ele sabe tudo. E ele acha que ele chega e acontece. Mas na verdade, ele não sabe nada. Havia um coqueiro gigantesco que já estava com seus 120 anos. Imagina a altura daquele coqueiro, cheio de cocos lá em cima. Mas não se sabe por que cargas d'água, um pé de chuchu nasceu no pé do coqueiro. E o chuchuzeiro não é vagaroso como o pé de coqueiro. O coqueiro, para chegar lá, levou mais de 100 anos. Mas o pé de chuchu encontrou no tronco do coqueiro um lugar bom para ir crescendo. E cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu, 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 e ficou mais alto que o coqueiro. Aí o pé de chuchu olhou para o coqueiro e falou assim: tá vendo? Eu em 3 meses estou grande e cheio de frutos. E você, coqueiro, mais de 100 anos, e agora que você tem esses frutos aqui em cima? E o coqueiro olhou bem para o chuchuzeiro e disse assim: ah, chuchuzeiro, nos meus mais de 100 anos eu já vi muito pé de chuchu arrogante como você. Aproveite o seu momento, não vai durar mais 2 meses. E de fato, mais 2 meses ele deu o chuchu e murchou. Aquele que se estriba nos seus próprios conhecimentos, desprezando a experiência de quem já viveu, de quem já caminhou, de quem já caiu e levantou, de quem tomou decisões erradas e depois consertou. As pessoas arrogantes que não querem saber de conselhos, elas irão de mal a pior. Mas aqueles que não se estribam, que não são sábios aos seus próprios olhos, que estão abertos ao saber, que pesquisam, que estudam, que procuram aprimorar, que buscam o crescimento, estas pessoas tendem a ter felicidade e principalmente a apartar-se do mal. Meu pai contava que havia um amigo muito querido, onde ele trabalhava no Banco do Brasil, e que morreu aos seus 30 anos, porque viu lá na rua algo que não era da sua conta, uma briga, e foi dar uma de herói no meio daquela briga, sem condições de fazê-lo, e a facada que um iria infringir no outro, sobrou para ele, e ele morreu com aquela decisão que tomara. Quantos pegam o seu automóvel e querem vê-lo a 180 por hora,
para ver até quando ele chega e quantos quilômetros ele consegue andar daquele jeito, até a próxima árvore ou até o próximo caminhão. Não sobra nada, nem para contar a história. O pior é que ele ceifa não só a vida dele, como a de outro, a quem ele encontrar no caminho. São os que não atentam para conselhos, não seguem ordens, não seguem determinações, não olham para a palavra. Senhor, eu estou com um desafio na minha vida, o que a tua palavra me ensina? O que eu devo fazer? Qual o caminho que eu devo trilhar? Qual é a palavra para este momento? Aquele que faz isto, que não é sábio aos seus próprios olhos, é humilde para receber a orientação, para receber o conselho, para receber a direção. Não é arrogante. Meu coração não é soberbo, ó meu Senhor, nem traz o meu olhar arrogância ou altivez. Uma linda canção antiga, fundamentada no livro de Salmos. Em paz eu fiz descansar a minha alma, igual a uma criança nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma para contigo, ó Deus Pai. Portanto, meus irmãos, aquele jovem saiu do encontro com seu pai, decidido a seguir estes 3 conselhos. E ele foi muito feliz no seu viver, porque mesmo depois que o seu pai faltou, os conselhos do pai ficaram registrados na sua mente, e ele pôde passá-los também para o seu filho. Conselhos que estão aqui nos versículos 5, 6 e 7. Com esta leitura eu encerro a palavra, onde está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Que Deus nos abençoe. Amém.